Os melhores ternos da Lotofácil, você vai conhecê-los hoje e vai aprender como buscá-los a qualquer momento, pilotando a nave-mãe. Vai acompanhar comigo a análise do sorteio 3.404 da Lotofácil para entendermos o que aconteceu e assim projetarmos melhor, tá bom? Palpites, dicas, tá? Com jogos prontos aqui, projeções para a Lotofácil concurso 3.405 e você não precisa se preocupar em tomar nota, caneta, papel, lápis, tesoura, nada, porque aqui nós te entregamos gratuitamente um relatório completo com toda a análise aqui para você, contendo todas as informações, dezenas fortes, fracas, sugestões de fixa, falha, olha, os melhores grupos da Lotofácil, isso aí, os 2 melhores grupos de 10 da moldura, os 2 melhores grupos de 7 pares, os 2 melhores de 8 ímpares, sempre os 2 melhores grupos das 4 dezenas por linha, 4 dezenas por coluna. Pessoal, aqui esse material está completo à sua disposição em todas as nossas análises. E como que você pega esse relatóriozinho aqui? Aqui na descrição desse vídeo você tem 3 links. 2 para o WhatsApp e 1 para o Telegram, tá bom? Então, né, colocando a mão na massa aqui, novamente, hein? 11 dezenas repetidas que já vieram ontem também, né? 6 pares e 9 ímpares também vieram repetidos. Se a gente olhar aqui para a tabelinha, olha, 11 repetidas, 6 pares e 9 ímpares estão dobrando aqui, tá? E a soma também aqui, ó. A soma está vindo encaixada dentro da principal faixa de soma que ocorre na Lotofácil, há 4 sorteios seguidos que está batendo nessa faixa aqui, tá bom? Que é a faixa de 180 a 194. Olha, ontem veio uma soma de 185. Se eu olhar aqui, olha, anteontem foi 187, depois 192 e anterior 181, tá? As 11 repetidas foram as dezenas 2, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 19, 21, 22 e 25. Quem jogou as 15 dezenas que foram sorteadas ontem dobrou o capital, acertando 11 pontos, né? Mas a gente não sabe, né? Não é comum repetir 11, beleza. 9 dezenas na moldura, 6 no retrato, 6 números de Fibonacci, 8 primos, hein? É uma quantidade muito grande de primos, tá? 3 dezenas múltiplas de 3, uma sequência máxima de 4 dezenas, um intervalo também conhecido como salto de 2 casas e 6 números mágicos, tá? Tivemos aqui 4 dezenas na linha 1, 2 na linha 2, 3 na linha 3, 4 e 5. Nas colunas tivemos 3 dezenas na coluna 1, 5 na coluna 2, 3 na coluna 3, 2 na coluna 4 e 2 na coluna 5. Neste ladinho aqui, né, o nosso famoso quadro mostrando aqui o histórico de acertos dessas 15 dezeninhas que vieram hoje, nos últimos 30 sorteios, tá bom, pessoal? A nossa análise considera os 30 últimos sorteios da Lotofácil, como se ela tivesse nascido há 30 sorteios atrás. Isso nos permite, né, trabalhar com médias reais e recentes, sem que essas médias sejam impactadas com dados muito antigos lá de 2003, tá? Então aqui está mostrando para a gente que elas fizeram 15 pontos hoje, ou seja, até hoje não tinham feito 15 pontos. Eram virgens de 15, virgens de 14, virgens de 13. Olha aí, essa tá na perfeição. Baixíssima pontuação com 12, que é até uma vez com 12, e 4 vezes com 11, tá vendo? Aqui, olha, faixa de 11 e 12 é na média de 4 a 5 vezes, algumas vezes para 3 vezes premiadas, pouquíssimas vezes para 6 vezes premiadas. Esse aqui é o perfil considerando os 30 últimos sorteios da Lotofácil, tá? E aqui ela grande reta, né? A grande reta mostrando pra gente o seguinte, essas 15 dezenas que vieram hoje aqui, batendo os 15 pontos, olha, ontem fizeram 11, né? Por isso que está repetindo 11 de ontem. Mas antes, olha, 7 acertos, 10, 10, 8, 9, 8, né? Chegou a fazer 11 aqui, mas depois 10, 10, 8. Se a gente tirar esse 11 e esse 11 aqui, muito desanimador, né? Você está jogando, mas o que eu quero dizer? Que não é justamente, não é para desanimar, porque ela pode vir muito mal e bater os 15 pontos, exatamente como essa que aconteceu e como tem todos os dias à noite a gente reparado, tá bom? Esse fenômeno aqui, ok? Aqui são as dezenas pendentes do ciclo, tá? No ciclo atual estamos com 2 sorteios. De ontem para hoje faltavam 10, né? Estamos com 19, então vieram 4, tá? Então aqui foi uma exceção. Sabe aquela regrinha dos 60% da Lotofácil? Hoje aqui bateu fora, né? Faltavam 10 vieram 4. Então isso aqui representa
40%. Mas a média, se você pegar vários meses, vários eventos, tá? Que no caso aqui são concursos, uma hora vão vir 4, outra hora vão vir 7, outra hora vão vir 5, outra hora vão vir 6, e a média disso aqui vai dar 6, que vai ser 60% aqui, tá bom? E isso serve para qualquer grupo da Loto Fácil, não só o grupo das dezenas que ainda estão pendentes. Isso serve para par, ímpar, moldura, retrato, Fibonacci, primos, e isso acontece porque a Loto Fácil são 25 dezenas, dali eu tiro 15. 15 são 60%, tá? De 25. Então eu vou lá no balde das 25 bolinhas e tiro 60% do conteúdo que lá está. A tendência é que se propague esse percentual para todos os subconjuntos que a gente inventa, né? E para analisar aqui, tá bom, pessoal? Mas, como vocês estão vendo, tem horas que vai bater 40%, tem horas que vai bater 70%. Tá? A gente não tem como adivinhar, então trabalha com a média, que é o ideal. Nesta tela agora, os nossos alertas, né? As dezenas 14 e 24, como dezenas sinalizadas atraso acima da média, então são dezenas que merecem uma importância muito grande, tá? E dezenas em recorde de atraso, essas aqui são muito importantes, são as dezenas 6, 10 e 23, tá? Aqui nós temos as nossas dezenas de ouro, sendo elas 1, 2 e 12. Essas dezeninhas de ouro são dezenas super importantes. Por quê? É um conjunto dinâmico de dezenas. Elas podem mudar, por exemplo, amanhã podem ser 2 dezenas e 2 dezenas diferentes, tá? E por que isso acontece? Porque é uma tupi, na verdade, de uma dezena, considerando a análise dos 30 últimos sorteios. Então, ela está mostrando para a gente que é um grupo de dezenas que, nos últimos 30 sorteios, que é o período que a gente está analisando, né, nunca fizeram 0 ponto. Sempre teve pelo menos uma delas presente. Mas vamos ver o que é a maioria. Uma presente, 2 ou 3? Vamos perguntar aqui ao 10 na sorte, para analisar no mesmo período. Tá aqui, tá? Então a gente está vendo que, ó, nunca fizeram 0 ponto, tá? Pelo menos uma vez. E aqui, olha, ontem era 20%, tá? Esse percentual aqui, se você nos acompanha diariamente, sabe, né? Já baixou aqui, ó, 16%, tá? Por quê? Saiu um resultado lá da rabeta dos 30 e entrou um novo resultado, beleza? Como esse intervalo dos 30 últimos ele é itinerante, eles vai mudando. Isso fica muito interessante, tá? E olha só, 63, né? Então, o que estava aqui migrou para cá, tá? Porque aqui continuou como 20, tá bom? Então, olha, a maioria, 2 delas, tá? E 2 para 3, né? 2 de 3, você vai chegar a 66,66667, né? Ou seja, muito próximo a 60%. Olha o númerozinho dos 60%, né? Aparecendo para a gente aí novamente, né? E esse percentual você pode aplicá-lo, né, em outros subgrupos aí. Por exemplo, 2 dezenas atrasadas acima da média, né? Será que as duas vão sair? Podem sair, até porque estão acima da média. Mas se eu entender que, de repente, as duas não podem sair, 60% de 2 vai dar, né, um pouco maior do que apenas uma dezena, mas não dá, porque aí se eu for para 2 dezenas eu pulo para 100%. 100% não é o que eu preciso de 60%. Não dá, então escolha uma, beleza? Então quando você tiver grupos de 2 e quiser aplicar a regra de 60%, escolha uma. Quando tiver grupos de 3 e quiser aplicar a regra de 60%, escolha duas, tá? Agora, isso vai depender do grupo, né? O grupo de dezenas de ouro, vocês acabaram de ver aqui, 63% das vezes, duas delas presentes, né? Mais 20%, né, 3 presentes. Então, se eu juntar 20 das 3 com 63 das duas, eu vou chegar a 83% dos últimos 30 sorteios, eu estava com duas delas aí. É um percentual bem considerável, né? Neste ladinho aqui, as 5 dezenas que mais repetem e as 5 dezenas que mais falham, né? E elas são dezenas das dezenas que vieram sorteadas. Só faz sentido analisar as dezenas sorteadas para esse levantamento aqui. Então, das dezenas sorteadas, as dezenas que mais repetem são as dezenas 7, 11, 17, 02 e 03. Das dezenas que mais falham são as dezenas 22, 16, 19, 02 e 03, hein? Olha aí, ó. A 02 e a 03, tá? No empate praticamente aqui e ali, né? Pode, perfeitamente possível, tá? Elas estão aí na rabeta, ok? Então, como eu estou analisando os 30 últimos sorteios, isso aqui pode representar, por exemplo, uns 50%, né? Elas falharam na mesma quantidade de vezes que
também repetiram, né, em 30 sorteios. E aí elas ficam no meio da tabela ali, bem na rabetinha. Então a gente pega as 5 melhores aqui, as 5 melhores aqui, está pegando, tá bom? Elas aqui, beleza? No lado de cá, os alertas dos ciclos, né? E os ciclos vão aumentando, e aí vamos aumentando também a quantidade, tá, de relevância alta. Relevância alta é porque falta apenas uma dezena para fechar aquele ciclo. E se só falta uma dezena, esse ciclo ganha muita importância, né? Então, olha aqui, nos ímpares faltando a 23, nos primos a 23, nos múltiplos de 3 a 6, nos mágicos a 6, na cruz a 23, nas dezenas de ouro a 01, ó, já deu um spoiler aí, né, sobre qual utilizar. Na linha 5 a 23, na coluna 1 a 06 e na coluna 3 a 23. Percebam que a 23 e a 6 elas estão pendentes em muitos ciclos, né? Olha, 23 aqui e a 6 aqui. Elas ganham importância, estão aqui também, olha, 23 e 6 são duas das 3 dezenas em recorde de atraso. Não pode ser outra dica também, olha, escolha duas das 3 e essas duas sendo sinalizadas aqui. Então a gente precisa, na verdade, fazer uma correlação dos dados, né? Então eu estou com 6 e 23 sendo analisado aqui em recorde de atraso, eu estou com 6 e 23 pendentes na maioria do ciclo, estou com a 1 pendente aqui. Esse aqui tipo de correlação nos ajuda, tá? Eu entraria, olha, 0, 1, 6 e 23. E você? E paginando aqui, né? Nós dando continuidade, nós temos agora os ciclos com relevância média, porque faltam de 2 a 3 dezenas pendentes para poder fechar. Nas invertidas, temos as dezenas 10 e 20, na linha 2, as 6 e 10, na linha 3, 14 e 15, na coluna 4, 14 e 24, na coluna 5, 10 e 20 também, tá? Outra dica, 10 e 20 pendentes nas invertidas, 10 e 20 na coluna 5, né? 6 e 10 na linha 2. Então, será que pode ser um desequilíbrio para a dezena 10? Se eu tiver que escolher entre a 10 e a 20, porque ela apareceu mais vezes nesses aqui? Olha quanta dica bacana aqui que você está pegando hoje, tá? E todas as dezenas estão aqui, relevância baixa, porque faltam 4 ou mais dezenas, são as dezenas 6, 10, 14, 20, 23 e 24, né? Faltando 6, se eu aplicar a regra dos 60% aqui, vou escolher 4 delas, ok? No lado de cá, os principais padrões de sorteio da Loto Fácil. Então estamos aqui. Primeira ocorrência de moldura e retrato com 11 na moldura, atrasado a 5, tá bom, pessoal? E vocês podem pegar um ou outro dado aqui com uma quantidadezinha a mais para cima ou para baixo, né? No caso aqui, o pessoal conhece muito 10 na moldura, né? Mas eu tô com 11 na moldura sendo a primeira ocorrência. Sim, 11 na moldura para os últimos 30 sorteios. Não se esqueçam disso. Se eu analisar do primeiro ao último, né, o dado muda. Então, de repente, vai para 10 dezenas na moldura, tá? Mas aí é o que eu estou falando. Estou trazendo dados muito lá de trás e isso muda o meu comportamento recente. Então, 11 nos últimos 30 é o principal padrão para moldura e retrato. 11 na moldura e 4 no retrato. Segunda maior faixa de soma, tá? Está atrasada. A gente viu aqui que a primeira faixa de soma está batendo aí a 4 sorteios seguidos. Então, 195 a 210 é a segunda ocorrência da faixa de soma, atrasado a 5, tá? Primeira ocorrência de primos na quantidade de 6, atrasado a 6. Primeira ocorrência de repetidas do concurso anterior, na quantidade de 8 e não 9, exatamente pelo que eu expliquei aqui acima, porque eu estou analisando os 30 últimos sorteios, atrasado a 5. Tá? Segunda maior ocorrência de dezena final, ó, segunda, hein? Com final 24, ó, aqui, né? Ele aconteceu aqui, beleza? Pode acontecer, certo, pessoal? Atrasado a 4 sorteios, ok? Final 24, né? Na verdade, ele aconteceu aqui, ó, tô vendo aqui, né? Terceira ocorrência dos números mágicos na quantidade de 4 deles, atrasado a 10. Terceira ocorrência de dezenas inicial e final, sendo início 1, final 24, atrasado a 4. Tá aí uma dica, né? E hoje veio início 2, então quem sabe, hein? Uma boa para amanhã, ó. Final 24, começando com 1. Terceira ocorrência de Fibonacci na quantidade de 4, atrasado a 6. Quarta ocorrência de pares e ímpares, tá? Que vai de 9, 9 pares e 6 ímpares, atrasado a 14 sorteios. Continuando aqui, olha, múltiplos de 3 na quantidade de 6, que é a quinta ocorrência dos múltiplos de 3, também atrasado a 14. E olha, o início 03, tá, pessoal? Tá bem atrasado, certo? 25 sorteios de atraso. A qualquer momento, não se surpreenda com o início 03 na Loto Fácil.
E aqui as nossas sugestões para gerar os nossos palpites aqui. Estamos aqui sugerindo as dezenas 6, 10, 14, 20 e 23, hein? Tenho certeza que você reparou que as dezenas 6, 10, 20 e 23 foram muito sinalizadas até agora nos nossos alertas, tá? As dezenas de falha, as dezenas 3, 8, 13, 18 e 21. Aqui nós temos os palpites. Pessoal, deixamos palpites aqui no YouTube, na descrição desse vídeo, no WhatsApp, Telegram, Instagram e Facebook, tá bom? Nossas redes todas você vai achar aqui na descrição desse vídeo o link para você fazer parte delas. E eu deixo 13 palpites diferentes em cada uma. E por que 13? Porque é a quantidade de apostas geradas por um fechamento que a gente considera as 5 fixas e as 15 aleatórias combinadas 10 a 10, tá? Tá aqui, olha, um R5 econômico, beleza? Para os nossos membros do canal, pessoal, tá aqui, ó, os membros do canal. Nós deixamos aqui, tá? São 80 palpites que são gerados dentro dos principais padrões de sorteio da Loto Fácil. Eles não usam fechamentos, aqui não tem correlação um com o outro, tá? São palpites mesmo, mas todos eles, olha, estarão dentro dos principais perfis, né, de premiação da Loto Fácil, considerando os 30 últimos sorteios aí. Virgens de 13, 14 e 15, até uma vez 12 e até 4 vezes 11 pontos. Também terão, tá? De 6 a 9 pares, de 4 a 7 primos, de 3 a 5 Fibonacci, de 3 a 6 múltiplos de 3, de 4 a 7 mágicos, de 8 a 11 na moldura, de 3 a 7 dezenas em sequência, de 2 a 4 casas intervalos sem linhas vazias e sem colunas vazias. Isso aí. Os palpites atendem a todas essas exigências. Estão disponíveis para os membros do nosso canal aqui no YouTube, na área de postagens. Tem uma aba posts ou postagens, ok? Aqui a gente faz uma postagem com acesso exclusivo aos nossos membros. E se você não é nosso membro ainda, deixo aqui o convite para que você se torne um por apenas R$ 4,99 por mês. Basta seguir o fluxo clicando no botão Seja Membro. É tudo aqui com o YouTube, nós não temos interferência nesse processo de se tornar um membro. E agora, aquele momento, o bônus da noite. Como vamos buscar os melhores ternos, tá, da Loto Fácil? Eu ia falar trincas, que é a mesma coisa. Tem gente que chama de trinca, tem gente que chama de terno. São 3 dezeninhas juntinhas, casadinhas, e sem repetir dezenas, tá bom? Então, vamos buscar ternos sem repetição de dezenas, até faltar apenas uma dezena ficar de fora, porque não é 25, não é múltipla, não é divisível por 3, né? 24 sim. Então nós vamos chegar aí a 8 super ternos, sem repetir dezenas entre eles, hein? Tá? Olha como é que é simples fazer isso aqui no 10 na sorte, tá? Eu vou usar esse filtrozinho aqui, ó, de performance, tá? É o filtro de acertos em concursos anteriores. Vou pedir para que o grupo que eu vou passar por aqui seja conferido do primeiro ao último resultado, considerando aqui, ó, tá? 3 acertos, mínimo de 3, máximo de 3, porque eu estou buscando terno. É o terno perfeito, né? Que mais vezes fez cravado 3 pontos. Então tem que botar mínimo e máximo igual aqui. Tá? E eu vou precisar aumentar bastante essa quantidade aqui do ranking para ter a totalidade deles aqui, jogar para cá e depois aplicar o filtro de dezenas repetidas. É isso. Então deixa eu pegar uma colinha aqui, tá? Para saber quantos grupos dão aqui de 25. Né? Então se eu pegar aqui, ó, 25 combinados em 3, né? Eu vou chegar aqui a 2.300. Então, eu preciso ter um ranking aqui, né, de 2.300. Feito isso aqui, 2.300 aqui, então agora eu terei todos eles ranqueados do melhor para o menos melhor, ok? Então, agora sim, eu vou gerar aqui combinação total, conferir, né, gerar aqui. Eu quero gerar as combinações aplicando os filtros e tenho que manter isso aqui, ó, manter apenas o ranking, senão eu vou gerar todas elas e vou guardar. E aí eu vou também gerar o ranking. Se eu só quero o ranking, eu não preciso guardar, tá? Então isso é otimização de processo. Vou pedir para exibir o seletor, vou pedir para marcar todas ali, do ok. Ele já identificou que eu quero combinar as 25, tá? Em grupinhos de quê? Vou baixar aqui para 3, tá? 3 deles. Beleza, 2.300. Só isso, pessoal. Clico no botão iniciar, sim, tá? Aqui, ó. E ele está gerando aqui para gente, beleza? Vai ser um processo não muito demorado, são 2.300 aqui. Lembrando que quanto maior a quantidade de dezenas do grupo, maior a quantidade de grupos. E você, para fazer esse processo, buscar os melhores sem repetir, você tem que ter todos eles num pote, para depois analisar esse pote e não deixar repetição, tá bom?
Se eu boto o processo de analisar a repetição no meio do processo de geração, eu deixo muito lento, porque para cada combinação que eu gero, eu tenho que olhar todas que já existem para saber se eu tenho uma repetida ou não. E mesmo assim, achar o melhor delas, isso ia ser impossível, tá? Porque a segunda geração pode ser melhor que a primeira. E se eu aplico essa regra da repetida, eu não aceito a segunda combinação, porque a primeira eu já tenho as dezenas, entendeu? Então, assim, acredita em mim, não dá, tá? Então, eu estou agora aqui com os 2.300 aqui atrás, eu já gerei as combinações, eu vou fechar aqui. Eu já sei que o melhor terno tá aqui, ó, porque isso aqui é um ranking, né? Então, o melhor deles está aqui em cima. É o 10, 20 com 25, tá? Então, eu vou passar todos eles agora aqui, selecionando todos aqui e clicando nesse botãozinho com seta verde, para jogar todos eles para cá, na nossa área de apostas ali. Aqui é o ranking, aqui é a nossa área de apostas, beleza? Belezinha. E agora? Agora eu venho aqui nos filtros condicionais, eu vou desmarcar o filtro que eu usei para gerar e contabilizar os acertos, e agora eu vou aplicar o de dezenas repetidas, tá? Tá até marcado aqui do processo de ontem, tá? Eu não desabilitei todos, mas esse aqui só é aplicado aqui, então por isso que ele não foi aplicado na geração do ranking. Agora sim, olha, eu estou dizendo o seguinte, dezenas repetidas entre as apostas, ou grupos, tá? É o que está aqui. Eu estou dizendo que para aceitar, a ação de aceitar, o mínimo de 0 e o máximo de 0, ou seja, eu quero 0 repetida, tá? E aí é um processo muito legal, porque ele já sabe que esse primeiro aqui é o melhor, então ele vai pegar o primeiro como referência e vai olhar todos os outros aqui para baixo, né? Então, ó, o segundo já tem as dezenas 10 e 20, então vai fora. O terceiro também tem 10 e 20, vai fora. O segundo tem a 20, vai fora. O quarto aqui tem a 10 e a 20, vai fora. E assim ele vai eliminando todos os ternos que tenham ou a dezena 10 ou a 20 a 25. Beleza? Primeira rodada, vão sobrar N aqui. E aí, depois, o que sobrar, ele vai pegar segundo terno aqui, que não vai ter nenhuma dezena repetida do primeiro, e vai fazer o mesmo processo para todas as combinações de baixo. Pessoal, é um trabalho primoroso, tá? E o final são exatamente, tá, os 8 ternos possíveis. Quer ver? Vamos ver então. Vamos pegar aqui, já configurei o filtro, as apostas já estão aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui e agora é só pedir para o programa filtrar essas apostas aqui, clicando no botãozinho de filtro, tá? Ó, deu uma piscadela aqui e aqui estão os 8 ternos, tá? Deixa eu até passar para vocês aqui, eles estarão na capa do vídeo, mas olha, você pode dar uma olhada aqui. É o primeiro melhor deles, é o 10, 20 e 25. Depois, 4, 11 com 24. Depois, 3, 14 e 15. Depois, 13, 18 com 22. Depois, 5, 19 e 21. Depois, 1, 12 e 17. Depois, 2, 6 e 9. E depois, 7, deixa eu ver aqui, 7, 16 com 23, né? 8 vezes 3, 24, uma dezena ficou de fora, hein? E como que você faria para descobrir sem ficar aqui catando qual foi a dezena que falhou? Olha, aqui nós temos a área, né, das dezenas, dos grupos ou apostas. E aqui em cima nós temos uma aba chamada Análise do Arquivo. Quando eu clico nessa aba, ele faz um inventário, vai mostrar para a gente todas as 24 que estão. Se eu clicar aqui, ele pinta. E ele me descobre aqui, ó, né? Qual foi a dezeninha que ficou de fora? Foi a dezena 8, tá bom? Então você pode estar colocando ela aí isolada em apostas como fixa, ou mesmo deixando de fora e fazendo aí as apostas usando os 8 ternos, combinando 3 a 3, hein, para formar 3 vezes 5, 15, né? Tá bom? Tá dada a dica, muito obrigado aí pela sua audiência de sempre e até o próximo vídeo.